Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas, bom dia, paz e bem. É Bruno Black, nós vamos hoje juntos celebrar e reflexionar na Sagrada Liturgia. Nosso Evangelho de Marcos, capítulo 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar. Jesus, sozinho em terra, ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Entretanto, os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas, esse Evangelho tem elencado aí alguns pontos importantíssimos para a gente iniciar bem esse nosso 2022, né? Um exercício que Jesus nos mostra, né? Logo no início desse Evangelho, que diz que depois de saciar 5.000 pessoas, ou seja, logo depois de uma grande atividade que exigiu dele, Jesus e dos seus discípulos, muita energia, muita força, muita organização, eles ainda foram rezar. Jesus subiu ao monte depois de fazer o milagre, ou seja, depois de um acontecimento extraordinário, a primeira coisa que Jesus faz é: vamos subir ao monte, vamos rezar. Não sei se você já fez essa experiência de subir até um espaço mais alto e rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Se você ainda não fez, seja no seu sítio, seja no hotel fazenda, seja no alto de um monte mesmo, faça essa experiência. Sozinho ou com pouquíssimas pessoas. Porque Jesus, quando ia ao monte, ou ele ia sozinho, ou ele ia acompanhado de, no máximo, 3. Pedro, Tiago e João. Faz essa experiência. Fica a dica. E depois, um outro exercício que Jesus nos ensina é não ter medo. Quando ele diz: coragem, sou eu, não tenhais medo, quando os discípulos estavam no mar, remando contra o vento, e aí não é fácil. Primeiro, eles tinham a resistência da água, a resistência por baixo da água e a resistência por cima, que era o vento, ou seja, tudo era contrário a eles. E eles fazendo força. E quantas vezes eu não estou assim numa fase na minha vida e você não está assim numa fase da sua vida? Afetiva, espiritual. Você faz força, está cansado e não sai do lugar. Tudo parece que vai contra, né? Tudo parece que está dando errado. E nesse momento, Jesus diz: coragem, sou eu. Não tenhais medo. E aí um estudo bíblico importante, né?
A palavra e a expressão não tenhais medo, não tenha medo, ela aparece na palavra de Deus, na Bíblia, 365 vezes. Ou seja, pelo menos uma vez a cada dia do ano, Deus fala para nós, na sua palavra, não tenhais medo. E por fim, que a gente não fique espantado com aquilo que Deus tem para operar em nós e através de nós. Que o nosso coração não fique endurecido diante de tantas coisas maravilhosas que Deus fez e faz. Basta que a gente saia do lugar que está limitando a nossa visão e comece a ver diferente. Porque aí vamos enfrentar diferente. Amados e amadas, o nosso auxílio e proteção estão no nome do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.